Pessoal, quero conversar com vocês sobre uma coisa que eu tenho percebido no Grêmio esse ano e quero jogar para vocês essa pergunta, se vocês também notaram ou se foi uma percepção que eu tive. E tenho falado sobre isso já há algum tempo, desde lá atrás. Uma espécie de mudança de postura do Grêmio para esse 2020 e acho que isso até pode ter uma explicação. Quero lançar esse debate, ter essa conversa com vocês, pedindo desde já, se você não é inscrito ainda, te inscreve no canal aqui embaixo, já deixa o like agora, não deixa para depois, pode comentar se quiser e vamos ter essa conversa a respeito do Grêmio e de uma mudança que eu tenho percebido que o time do Renato tem para esse ano. Vamos lá. A mudança é a seguinte, tá? Aconteceu no jogo contra o Caxias na final do Gauchão também, tem acontecido em alguns jogos, nos Grenais desse ano, nos quatro, aliás, também aconteceu, algo que tem me chamado a atenção. E eu acho que isso tem uma explicação. Eu vou dizer o que é e depois vou colocar a minha hipótese dessa explicação. O Grêmio esse ano, ele tem adotado uma outra postura em relação ao Grêmio das últimas temporadas. Eu lembro do Grêmio, por exemplo, se pegar essa era Renato, tá? 2016 para cá, setembro de 16 para cá. Aliás, vai fazer 4 anos agora em setembro do Renato, nessa sua terceira passagem no Grêmio. Um time propositivo, um time que toma iniciativa do jogo, um time que inicia o seu processo ofensivo com base na posse de bola, na troca de passes curtos, buscando essa posse de bola para agredir o adversário, o ataque em bloco, em conjunto, e quando chega perto da área, claro, explorando as pontas, antes com Ramiro e Pedro Rocha, depois com Ramiro e Fernandinho, depois, enfim, com o próprio Alisson pela direita e o Everton, agora o PP. Independente da mudança de escalação, eu tenho notado esse ano o Grêmio saindo um pouco dessa ideia essencialmente propositiva e passando a ser também um time reativo. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Porque eu não acho que o Grêmio seja um time que está se recolhendo e entregando a bola para o adversário, não é isso. Em alguns momentos até é, mas em geral não. O que eu tenho percebido, e quero lançar essa hipótese para vocês, eu acho que depois daquele jogo, e eu vou voltar lá atrás o ano passado, depois daquele 5-0 contra o Flamengo, que foi sim muito traumático para o Grêmio, eu acho que o próprio Grêmio pensou internamente o seguinte, olha só, o time dos caras é muito bom, eles investem demais, eles têm jogadores de um outro nível, uma outra capacidade, inclusive financeira. Se a gente quiser jogar desse jeito que nós estamos jogando contra eles, a gente vai tomar 5 de novo nos próximos anos e não vamos mais ganhar nada, não pode ser assim. Para jogar contra esse Flamengo, para jogar contra times assim, nós vamos precisar de uma adaptação. Porque nós não temos o orçamento do Flamengo, não temos esse poderio financeiro, então vamos ter que encontrar uma outra forma. E com base nisso, eu tenho percebido o Grêmio desde o início do Campeonato Gaúcho com essa ideia. O Grêmio não é mais aquele time que faz 1-0 e continua martelando. Sabe aquele Grêmio? Eu vou voltar de novo alguns anos para trás. Aquele Grêmio que na Copa do Brasil fazia 1-0 no Cruzeiro e partia para cima para fazer o segundo. Que fazia 1-0 no Atlético, buscava o segundo, tomava o gol de empate, buscava o terceiro. Aquele Grêmio propositivo que tocava 3-0 no Inter em Grenais, que fez 2-0 no passado sem deixar o Inter chutar em gol, que nos jogos importantes jogava dessa forma. Eu tenho notado um Grêmio diferente. Eu tenho notado um Grêmio que faz 1-0 e opta por uma outra estratégia. Que faz 1-0 e se recolhe para buscar o contra-ataque, para buscar uma estocada em maior velocidade, mas que passou a ter essa ideia também de jogo. Eu não sei necessariamente se isso é bom. Eu até acho que não. Eu não sei se é uma fuga de recursos do Grêmio, na verdade uma falta de recurso para seguir mantendo essa posse, esse estilo propositivo. Se tem realmente alguma coisa a ver com aquilo que aconteceu ano passado, aquele 5-0, do jeito que foi, que mexeu com as estruturas e abalou algumas convicções do Grêmio, tanto é que depois daquilo muitas mudanças aconteceram em comissão técnica, em time, grupo de jogadores. A gente às vezes não se dá conta, mas se pegar o time do Grêmio, as pessoas falam muito isso, o Grêmio joga junto há 4, 5 anos. Gente, não é verdade. Esse Grêmio, Vanderlei chegou esse ano, os laterais chegaram esse ano, tanto o Orejuela quanto o Vitor Ferraz, o Lucas Silva chegou esse ano, o Jean-Pierre até o meio do ano passado era um reserva, o Everton, que era do São Paulo, chegou esse ano, o PP era um reserva, o Diego Souza chegou esse ano,
Não é verdade que o time joga junto há 5 anos. O modelo pode ser parecido, mas várias peças não estavam nem sequer o ano passado. Muito menos lá naquele início da era Renato. Então esse Grêmio, eu acho que ele está sim se adaptando a uma... Não chega a ser uma nova estratégia, mas um novo recurso. Uma nova possibilidade de jogo. De sim ser mais reativo em vários momentos. E os números mostram isso. Eu lembro de ter comentado sobre isso e devo ter escrito no Twitter também. Foi um dos primeiros jogos da temporada, ainda em Campeonato Gaúcho e quando iniciou a Libertadores para o Grêmio também. Mas antes disso, no Grenal do Gauchão, primeiro Grenal desse ano, que o Grêmio fez 1-0 o gol do Diego Souza, eu falei sobre isso, comentei aquele jogo e disse, olha só, depois de muito tempo nós temos um Grenal, o Inter tendo a bola e o Grêmio sendo reativo. Esse foi o cenário daquele Grenal. E nos outros Grenais isso se repetiu. Nos Grenais desse ano é bem verdade, é por isso que eu estou analisando a estratégia e não o resultado, porque nos Grenais o Grêmio está patrolando o Inter. A questão é que, em termos de resultado, a posse de bola não fica mais com o Grêmio. E isso mostra para mim claramente uma mudança em termos de perspectiva, uma mudança em termos de estratégia, uma mudança em termos de postura. Contra o Caxias ontem, que é só o Caxias, é um clube da Série C do futebol brasileiro, já foi assim. O Grêmio fez 1-0 e na volta para o segundo tempo teve uma outra postura. Recuou, ficou esperando o adversário, tomou um gol que foi anulado e só depois foi de novo para o jogo e ainda assim teve alguma dificuldade, porque aí não tinha mais centroavante, não tinha mais retenção e por aí vai. Mas eu tenho notado isso e queria dividir com vocês porque tenho percebido isso há bastante tempo. Aí, claro, por conta da pandemia, né, 4 meses sem jogos, a gente acaba esquecendo um pouco isso. Mas faz bastante tempo que eu tenho notado isso. Essa postura diferente do Grêmio para esse ano. E eu acho que isso tem explicação lá atrás, naquilo que o Grêmio sofreu ano passado contra o Flamengo. Eu acho que ali o Grêmio pensou, olha só, ou a gente aprende a jogar também de uma outra forma, ou a gente não vai ganhar desses caras. E se não ganharmos deles, bom, não tem como ser campeão brasileiro de Libertadores, Copa do Brasil, sem passar pelos melhores. Então vai ter que bolar um jeito de jogar contra esse Flamengo. Que claro, com o tempo, né, acabou Jesus saindo, hoje é o Flamengo ainda enfraquecido buscando uma reabilitação. Mas eu acho que isso tem explicação lá atrás. E essas mudanças no Grêmio eu tenho percebido. É um time que em vários momentos tem jogado de uma forma reativa, coisa que até o ano passado era muito difícil de acontecer. Queria compartilhar, queria conversar, debater isso com vocês, pedindo, claro, a sua opinião, né? Deixe seu comentário aqui embaixo se você concorda, se não concorda, ou daqui a pouco concorda com a fala, mas não concorda com o ponto de partida, não acha que foi lá no Flamengo que iniciou? Fique à vontade para comentar, para compartilhar, para espalhar o vídeo, claro, para te inscrever no canal. Abraço!